Bom dia, Larissa, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, gente, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Professor, bom dia. Bom dia, David. Bom, galera, vamos lá. Ó. Inicialmente, um bom dia para vocês, né? Tudo tal. A gente vai... Bom dia, André, tudo bem? A gente vai hoje, galera, praticamente... Acredito que dá para a gente finalizar essas 3 questõezinhas, tá? De geografia do material. E aí depois eu passo... Na verdade, eu vou passar para vocês no grupo hoje. Eu andei pesquisando, galera, no final de semana, para conseguir montar para vocês, uma lista dos temas de atualidades que eu acho mais importante, tá? Se não me engano, eu selecionei 12 temas aí que eu acho que são os mais relevantes para vestibular e que mais tem chance de aparecer no vestibular para vocês. Então, eu vou colocar no grupo mesmo do Vetor, tá? Eu coloco lá os temas que eu separei, que eu acho importante. Depois dá uma olhadinha, a gente vai conversando um pouquinho depois que a gente finalizar essa parte aqui de geografia, tá bom? No mais, galera, vamos lá. Ó, só rapidão. Como já era mais ou menos previsto, não fiquei surpreso, galera. A situação venceu as eleições na Venezuela, né? As eleições na Venezuela. Calma aí. As eleições na Venezuela. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, né? Que o Maduro ele prometeu, galera, que inclusive ele ia sair caso a oposição na Venezuela. Bom dia, Letícia. Bom dia, Gabriel. Caso a oposição na Venezuela vencesse as eleições, ele ia sair do poder. Obviamente, galera, Miguel, né, papinho furado. Grande parte dos opositores nem concorreram por achar que o sistema eleitoral não é justo, etc. A gente teve galera, uma participação de cerca de 32% só do eleitorado votando. A galera desconfia muito do sistema eleitoral. E hoje, então, a gente pode falar, né, que a Venezuela, o poder executivo é controlado pelo bolivarianismo, o poder judiciário é controlado pelo bolivarianismo, e o poder legislativo, que era a única casa que tinha um pouquinho mais de resistência ao bolivarianismo, agora também está sendo controlada pelo bolivarianismo. Lembra que para superar essa oposição que a Assembleia Nacional fazia na Venezuela, o Nicolás Maduro convocou uma Assembleia Constituinte e essa Assembleia Constituinte estava fazendo as vezes de poder legislativo. Agora nem mais isso precisa, agora o poder legislativo também está parceiro do Nicolás Maduro, tá? Também está de maioria bolivariana. Duro, né, galera? É duro, tá? Enfim. Beleza? Pessoal, por favor, ó, tenta pegar para mim, então, rapidão, na página, acho que é 21, né? Não, 20. Página 20. Tenta fazer para mim, por favor, a questão de número 6. Ah, tá. O David perguntou o que é bolivarianismo. Cara, bolivarianismo remete ao Simão Bolívar. Quem foi o Simão Bolívar? Aquele cara que lutou pela independência das Américas, tá?
Só que o Simão Bolívar, ele tinha o ideal que você, quando conseguisse a independência das Américas, você não formaria cada país separado. A ideia do Simão Bolívar era fazer um mega país que fosse uma espécie de resistência ao imperialismo europeu, ao imperialismo estrangeiro e tal. Hoje, obviamente, a ideia do bolivarianismo não é formar um único país contra o imperialismo europeu, mas o bolivarianismo ele vem dessa questão de fazer resistência ao imperialismo estrangeiro, David. O bolivarianismo ele é uma corrente de pensamento que vai surgir no século XXI, tá, mais ou menos, um pouquinho antes, vai, mas a gente pode colocar século XXI, começo do século XXI, né? Que vai ser um movimento de esquerda, que vai lutar pela independência das Américas frente ao imperialismo europeu, pela independência das Américas frente ao imperialismo europeu. Então, o grande líder do movimento bolivariano, David, é Hugo Chávez, na Venezuela, Rafael Correa, no Equador, o Evo Morales mesmo, na Bolívia, tá? Esses governantes mais de esquerda, uma esquerda mais intervencionista, mais nacionalista, contra as intervenções estrangeiras na América Latina, tá? Os anos 2000, David, foram anos que a esquerda ela dominou a América Latina. E a gente costuma falar que foram duas esquerdas diferentes. Uma social-democrata, menos de esquerda, vai, digamos, que a gente pode colocar o Pepe Mujica do Uruguai, o Lula e a Dilma do Brasil, Nestor e Cristina Kirchner na Argentina, e uma esquerda aí sim bolivariana, muito nacionalista, contra a intervenção estrangeira, que é essa esquerda Hugo Chávez, Rafael Correa, tudo tal. Beleza, David? Tá bom? Então, ó, pessoal, tenta fazer para mim a questão de número 6. Questão de número 6. Uma questãozinha que fala sobre o Boko Haram. O Boko Haram. Professor, Oi. bom dia. Só tirar uma dúvida, por favor. É do segundo bloco? Não, do primeiro ainda, Letícia, do primeiro. Da questão número 6 do primeiro. Perdão, 8, desculpa. Tô cego Tá. aqui. Questão 8 do primeiro bloco, Letícia. Tá bom, obrigada. Ah.
Bom, pessoal, vamos lá. Ó. Conseguiram fazer a questãozinha? Vamos lá. Ó. Questão de número 6. O grupo Boko Haram, autor do sequestro em abril de 2014 de mais de 200 estudantes, que posteriormente, segundo os líderes do grupo, seriam vendidas, nasceu de uma seita que atrai os seguidores com um discurso crítico em relação ao regime local. Pregando um Islã radical e rigoroso, Mohamed Yusuf, um dos fundadores, acusava os valores ocidentais instaurados pelos colonizadores britânicos de serem as fontes dos males sofridos pelo país. Boko Haram significa a educação ocidental é pecaminosa, em Hausa, uma das línguas faladas do país. Beleza, né? Beleza. O texto refere a uma dissidência da Al-Qaeda no Iraque que passou a atuar no país após a morte de Saddam Hussein. Que grupo é esse que ele está falando, galera? Alguém sabe? Não é o Boko Haram, tá? Já adiantando, o A não é a resposta. Alguém sabe que grupo é esse? Que é uma dissidência da Al-Qaeda no Iraque que passou a atuar no país após a morte de Saddam Hussein? É a descrição de um grupo terrorista esse. Não é a Al-Qaeda, não é o Boko Haram, mas é um grupo terrorista. Não é o Talibã também, David. O Talibã ele fica mais no Afeganistão. Tá mais no Afeganistão. É do Estado Islâmico, galera. O Estado Islâmico. Exatamente, Letícia, mandou muito. O ISIS, né? O Estado Islâmico. O Estado Islâmico, para quem não se lembra, galera, ele vai surgir justamente no Iraque. Os Estados Unidos, quando invade o Iraque em 2003, tira o Saddam Hussein do poder e fica um vácuo de poder. Aquele vácuo de poder começa uma guerra civil entre xiitas e sunitas. Os xiitas são mais numerosos no Iraque, então dos sunitas que estavam sendo mais oprimidos, vai surgir uma dissidência da Al-Qaeda, uma dissidência mais radical, chamada de Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um grupo sunita que vai surgir numa guerra civil depois da intervenção americana no Iraque, tá? Então, Caio, o senhor está me falando, então, que se não fosse a atuação norte-americana no Iraque, tirando o Saddam Hussein e começando uma guerra civil no país, muito possivelmente nós não teríamos Estado Islâmico? Perfeito, exatamente, tá? A gente não teria, ou pelo menos teria, mas não naquele momento. Poderia ter num futuro distante, né? Enfim, tá? Mas o responsável mesmo pela criação do Estado Islâmico foi a intervenção norte-americana que causou uma guerra civil no país, com toda certeza, tá? B, é um grupo terrorista que atua no Emirados Árabes. Não, galera, não tem nenhum grupo terrorista que atua no Emirados Árabes, tá? C, é uma seita religiosa sunita que atua no sul da Líbia, em franca oposição aos xiitas. Galera, a Líbia hoje passa realmente por uma guerra civil, tá? Depois da intervenção, depois que o Obama tirou o Muammar Gaddafi do poder, interferiu e tirou o Muammar Gaddafi do poder, a gente tem hoje, na Líbia, um governo militar, que é uma ditadura no país, e uma série de milícias muçulmanas, distintas entre si. Nenhuma delas é o Boko Haram, tá? Nenhuma delas é o Boko Haram. D. Há um grupo muçulmano extremista, atuante no norte da Nigéria, região em que a maior parte da população vive na pobreza. Parece legal. E. Ao principal grupo religioso da Etiópia, galera, também não é da Etiópia, tá? Embora a Etiópia também viva uma guerra civil. Então, esse aí, a questão de número 8, a melhor mesmo é a alternativa D de dado, tá? Então, essa 8, só se foder. Desculpa pela piadinha, galera, essa hora da manhã. Vamos lá. Então, essa aí... Professor, você me xingou? Não, só se for a D, eu quis dizer, entendeu? Só se for a D, isso aí. Então, essa aqui, ó, galera, alternativa D de dado. Como vocês sabem, mais do que, galera, acertar a questão exatamente, a gente tem que fazer uma espécie de resuminho, né, do conteúdo para que a gente consiga dar conta aí, que a gente consiga entender. Eu fiz para vocês uma espécie de tabelinha, com os principais grupos terroristas que existem no mundo, aonde que eles atuam, qual a sua área de atuação, tá? E qual que é o objetivo desse grupo terrorista. Antes de a gente começar a falar propriamente sobre o grupo terrorista, esteja bem claro que a minha concepção de terrorismo e a concepção de terrorismo que vai aparecer no seu vestibular é uma concepção de terrorismo, galera, completamente ocidental. Completamente ocidental. Como assim, professor, completamente ocidental? O que é terrorismo? Terrorismo, definiçãozinha, tá? Vou até colocar para vocês aqui, ó. Acho que cabe aqui embaixo, né? Terrorismo seria pregar
terror contra um Estado ou povo. A definição é relativamente simples, né? Tá? Terrorismo é quando você prega terror contra o Estado ou contra um povo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Acho que o Hamas a gente pode começar já falando dele. O Hamas, galera, para quem não se lembra, é um grupo que ele vai surgir em 1987, relativamente recente, contra a existência de Israel. A gente sabe, galera, que a Palestina é uma região que ela é dividida, né, entre os israelenses e os árabes consideram que os israelenses ali não são legítimos, que eles não deveriam estar lá. Em 1987, vai acontecer a primeira intifada. Isso aqui que é intifada? Revolta árabe. Os árabes vão pegar pau, pedra nas mãos, tá? Vão ir para cima dos judeus, ir para cima dos israelenses. E dessa primeira revolta, vai surgir um grupo armado, tá? Um grupo radical aí, chamado de Hamas. Como que os palestinos do Hamas, eles querem a destruição de Israel? Eles querem pregar o terror a Israel. Eles querem, galera, que os israelenses sintam medo de sair de casa. Porque imagina, como que você ataca, como que você destrói uma nação? Assim. Imagina se, por exemplo, sabe um grupo terrorista que tem aqui no Brasil mesmo? Cara, o PCC. O PCC pode ser considerado também um grupo terrorista. Vocês se lembram que eles fizeram em 2006? Vocês já eram uma... Olha lá, aí, vocês já tinham consciência já da vida, já, né? Pelo amor de Deus, tá? Tô ficando mais velhinho, mas acho que aí vocês lembram, né? Em 2006, galera, o PCC, porque teve a transferência, né, prisão aí dos seus líderes, eles começaram a atacar fogo na cidade. Então, colocava fogo em ônibus, atacava a delegacia, atacava colégios públicos, tudo que pertencia ao Estado era alvo de ataque. Os caras atacavam fogo. E aí a população não saía às ruas, ninguém poderia circular livremente. Você está pregando terror a um Estado, a um povo, a um Estado. Isso é terrorismo, tá? Essa é a definição de terrorismo. Geralmente, quando você pratica atentados terroristas, atos terroristas, você está fazendo isso para chamar atenção para uma causa e para conseguir que aquela causa seja feita, tá? É o jeito que eles... Não estou defendendo, claro, pelo amor de Deus, tá? Mas é o jeito que eles se sentem que eles vão conseguir colocar os seus ideais, suas ideologias em prática, tá bom? No caso, por exemplo, do Hamas, o Hamas é um grupo... só para terminar, né? Então, por exemplo, a gente acabou de falar aqui, ó, do Iraque. Os Estados Unidos invadiu o Iraque, tirou o presidente do Iraque, Saddam Hussein, começou uma guerra civil no país, o Iraque até hoje não se recuperou. O Iraque até hoje é um país dividido também, tá? Entre xiitas, sunitas e tal. E desses sunitas minoritários, vai surgir um grupo que vai tacar terror ao país, começando uma guerra civil, sequestrando cidades e tal. E aí, o que os Estados Unidos fez? É terrorismo? Galera, pregou terror a um Estado. Sim, colocou terror em um Estado e uma população. O que a Europa fez na África, no Oriente Médio, durante todo o século XIX e começo do século XX, a gente pode considerar como terrorismo? Pode, galera. Tá? Por quê? Por que não? É que, claro, dificilmente, a não ser que seja uma questão específica, tratando sobre esse tema, uma questão dissertativa, a questão vai exigir um grau de complexidade tão grande. Geralmente, questões que falam sobre terrorismo, elas ficam um pouco mais rasas, tá? Eles ficam, tipo, uma visão um pouco mais ocidental do que é terrorismo, que são esses grupos aqui que eu estou passando para vocês, tá? Se você por exemplo, eu estou colocando para vocês o Hezbollah como grupo terrorista, mas depende muito para quem você pergunta. Se você perguntar para um cara do sul do Líbano, porque o Hezbollah hoje é um partido político, tá? Se o Hezbollah é um grupo terrorista, imagina, os caras são terroristas. Os caras ajudam aqui a galera do sul do Líbano. Os caras, eles fazem... O Hezbollah hoje é um partido de esquerda, tá? No Líbano. É uma galera que faz distribuição de renda, é uma galera que prega só coisas boas, tem programas sociais. Percebe? Mas agora, para o mundo ocidental, pelo objetivo que eles querem, eles são tratados como um grupo terrorista, tá? Então, lá, ó. Primeiro, galera, o Hamas, que atua na faixa de Gaza, na Palestina, tá? E tem o grande objetivo de fazer com que Israel saia da Palestina, que os judeus desapareçam da Palestina. A gente não pode esquecer que na Palestina a gente tem dois grupos principais. A gente tem o Hamas, que atua na faixa de Gaza, e tem um outro grupo chamado de
Al-Fatah, que atua na Cisjordânia. Professor, por que você não colocou que o Al-Fatah é um grupo terrorista? Porque o Fatah, no começo dele, ele foi criado por um carinha chamado de Yasser Arafat, tá? Até tinha concepções um pouco mais, tipo, a gente quer eliminar Israel e tal. Eles perceberam, depois de um tempo, que não era possível eliminar Israel, porque Israel é muito mais poderoso militarmente, tem apoio do mundo ocidental e tal. Então, o Fatah hoje é um grupo que aceita a existência de Israel. Aceita. Não que eles gostem, mas eles aceitam. Eles aceitam um convívio bom na Palestina, vai? Então, o Fatah hoje não é considerado um grupo terrorista, ao contrário do Hamas, que é muito mais radical, que não aceita. Tanto que, geralmente, galera, quando a gente vê conflitos na televisão, em Israel, não é da Cisjordânia com Israel. Geralmente da faixa de Gaza, que tem o Hamas, com Israel. Beleza? O Hezbollah, galera, o objetivo é muito parecido com o do Hamas. Aliás, os dois têm ligações até que relativamente significantes, tá? O Hezbollah, o grande objetivo deles é a destruição de Israel. E, aliás, o Hezbollah esteve bastante em evidência esse ano. Dica, tá? O Hezbollah esteve bastante em evidência esse ano. Professor, por quê? Vocês se lembram daquela explosão que aconteceu no Líbano? Aquela explosão que aconteceu no Líbano? Que depois foram descobrir que eram fogos de artifício, tal, aquela que começou a circular pela internet, né? Pá, um monte de coisa, tal. Libaneses alegaram que essas explosões elas poderiam ter sido causadas pelos israelenses, que os israelenses que atacaram aquelas áreas, porque eram áreas onde supostamente gente do Hezbollah guardava suas armas. Professor, isso é verdade? Não é verdade, tá? Ninguém sabe se é verdade, tudo meio teoria da conspiração, tal. Por enquanto, é um acidente que explodiu lá locais de fogo de artifício. Mas dizem, aliás, o Hezbollah disse na época, que na verdade foi um ataque orquestrado pelos israelenses para destruir as armas, onde pelo menos eles achavam que tinham armas do Hezbollah, tá? O Hezbollah, galera, ele vai surgir em 1980. Israel estava querendo dominar um monte de região. Partir para cima da Cisjordânia, da faixa de Gaza, do Egito, enfim, né, da Síria, tomou as colinas do Golã da Síria, um monte de região. Em 1980, Israel vai fazer uma operação militar, chamada de Operação Paz na Galileia. Galileia, galera, essa regiãozinha aqui, ó, te mostrar para vocês. Tá dando para ver, né? Aqui a gente tem, ó. Calma aí. Aqui a gente tem, galera, Israel. E aqui a gente tem o Líbano, tá vendo? Tá LEB. Tá logo em cima. O norte de Israel e o sul do Líbano é uma regiãozinha chamada de Galileia. Galileia. Tá? O norte de Israel e o sul do Líbano. Israel, em 1980, decidiu que tinha que invadir o sul do Líbano, porque o sul do Líbano representava uma possível ameaça à existência de Israel. Aí. Uma possível ameaça à existência de Israel. Só que Israel nem mandou muitas tropas não, tá? Foi um ataque meio, a gente manda, tal, beleza, vamos dominar, enfim. Foi a primeira vez, porque assim, quando o Líbano percebeu que Israel estava atacando o seu território, meio que já desistiu, entendeu? A gente não vai ganhar de Israel, os caras são mal poderosos, enfim. Mas surge um grupo armado muçulmano, uma milícia, ou seja, um grupo armado não oficial do Estado, combate Israel e ganha de Israel. Foi o primeiro grupo muçulmano que conseguiu resistir a uma ofensiva de Israel. O primeiro grupo. E isso vai fortalecer os caras. Então, o Hezbollah, ele vai surgir com uma resistência a essa invasão que Israel tinha feito no sul do Líbano em 1980 e vai continuar até hoje. O principal objetivo que eles têm é a aniquilação de Israel. Eles não aceitam a existência de Israel ali na região. Mais um país, né, para variar, tá? Que não aceita a existência de Israel. Mas hoje, eles já são um partido político no Líbano. Que eu falei para vocês, o terceiro maior partido do país. Certo? Al-Qaeda, galera. Al-Qaeda
ela já é um pouco mais antiguinha, né? É o terrorismo velha guarda, assim, digamos. Al-Qaeda e Talibã, eles têm uma história relativamente interessante. Por quê? Sabe quem financiou esses caras? Estados Unidos, galera. São Estados Unidos? Estados Unidos. Talibã e Al-Qaeda. Esses dois grupos, eles surgiram... Aliás, o Osama Bin Laden, que era o líder da Al-Qaeda, tem fotos dele treinando com a CIA, com a Agência de Inteligência Americana. Olha que irônico que é o mundo, né? Por quê? Eles se instalam Paquistão e Afeganistão. Aqui eu coloquei uma interrogação, porque a Al-Qaeda, galera, hoje não está só no Paquistão. Ela surgiu no Paquistão, mas hoje em dia, vixe, tem Al-Qaeda em vários lugares do mundo, né? Tá? Como que a Al-Qaeda e o Talibã vão surgir? Era um contexto de Guerra Fria, década de 80. Essas regiões, Paquistão e Afeganistão, elas estão muito mais próximas da Rússia do que próximas dos Estados Unidos. Seria muito natural que tivesse um avanço do socialismo soviético para essas áreas. E existiam mesmo grupos socialistas. O que os Estados Unidos fez? Financiou grupos locais que eram contra intervenções estrangeiras, que eram contra a presença do socialismo soviético no Paquistão e no Afeganistão. E deu certo, galera? Deu certo. Tanto a Al-Qaeda no Paquistão como o Talibã no Afeganistão, eles conseguiram fazer com que o país não se tornasse um país socialista. Beleza. Só que depois acabou a Guerra Fria, veio a nova ordem mundial. Não é que a Al-Qaeda e o Talibã eles eram antissocialistas. Eles eram anti-intervenção estrangeira. Então, afasta a União Soviética, mas opa, agora os Estados Unidos está querendo colocar o pezinho aqui, está querendo encher a paciência. E eles vão percebendo que os Estados Unidos é muito imperialista no Oriente Médio e na Ásia Central e vão se tornar contra intervenções estrangeiras. Inclusive, depois, galera, de uma série de intervenções, uma série de ameaças que o Al-Qaeda fez, né, contra os Estados Unidos, eles finalmente colocaram em prática em 2001. Não foi o único atentado que eles fizeram atentados no metrô de Londres, um monte de coisa, tá? Mas em 2001, a Al-Qaeda faz o maior atentado, talvez, da história. Beleza? Pelo menos da história americana, vai? Que é o atentado ao World Trade Center, ao Pentágono e quase à Casa Branca, né? Quase a Casa Branca. Eu acho que esse atentado, ele é perfeito, entendo o que eu tô falando, tá? Perfeito não no sentido, né? Mas perfeito no sentido simbólico da coisa. A Al-Qaeda atacou o Pentágono, que é a organização militar americana, atacou as Torres Gêmeas, que é a organização, o símbolo econômico dos Estados Unidos, e atacou a Casa Branca, ia atacar a Casa Branca, que é o símbolo político americano. Olha que simbólico esse ataque. Acho que vocês sabiam, só dados, tá? Que dos líderes terroristas do mundo, mais de 60% são engenheiros. Essa galera é de exatas, galera, fala, tudo doidão, tá? Tudo doidão, beleza? Osama Bin Laden era um engenheiro. Galera, Osama Bin Laden era um cara da alta elite do país, do Paquistão, tá? O cara, tipo, genial mesmo, genial. O cara tem um monte de pesquisas, tal, né? Enfim. E ele conseguiu fazer um atentado que colocou os Estados Unidos em péssimos lençóis. A gente pode associar sim, tá? Não é errado associar que a crise de 2008, a pior crise da história norte-americana, junto com a de 29, foi causado pelo atentado do World Trade Center. Então, olha as consequências que tiveram, tá, do atentado. Beleza? Então, ó, Al-Qaeda, galera, no Paquistão, tem como grande objetivo a autonomia do Oriente Médio. Al-Qaeda do Osama Bin Laden. O Talibã, Afeganistão. Mesmo conceito, vai surgir com investimento americano. Chega na década de 90, não é que eles são contra o socialismo, eles são contra intervenções estrangeiras. E eles querem formar um Estado fundamentalista no país. O que é um Estado fundamentalista? Que une política com religião, tá? O Talibã, ele é um pouco mais famosinho, assim, digamos. Por quê? O caso da Malala. Vocês conhecem a Malala, né? Beleza? A Malala, ela era impedida de estudar no seu país, porque o Talibã controla o país, e aí quase que ela foi morta num atentado do Talibã, somente por ela estar estudando, e também porque esse ano, a gente sabe que o Trump estava querendo retirar as tropas do Afeganistão, finalmente, né? Sabe com quem que o Trump estava negociando? Com o Talibã, galera. Com o Talibã.
tá? Estados Unidos e Talibã começaram a negociar um acordo de retirar as tropas locais. Não aconteceu. As tropas norte-americanas continuam no Afeganistão, tá? Mas existiu uma tentativa de negociação ali com o Talibã para retirar as forças norte-americanas. Beleza? O Estado Islâmico, galera, o ISIS, né? Que talvez seja o mais conhecido de vocês, ele vai surgir no Iraque e consegue se espalhar para a Síria, só que, na verdade, eu posso até colocar um X nele aqui, ó. Zé, por quê? Porque esses dois territórios hoje não são mais controlados pelo Estado Islâmico. O Estado Islâmico perdeu o controle dos seus territórios. Não existe mais um território que é controlado pelo Estado Islâmico. Tanto os ataques aéreos da Rússia para defender o Bashar al-Assad, quanto os ataques aéreos norte-americanos, além do exército curdo avançando por terra contra o Estado Islâmico, retiraram. Hoje o Estado Islâmico não tem mais uma área, um território para chamar de deles. Isso quer dizer que o Estado Islâmico acabou? Não, galera. Não. Esteja bem claro isso. O Estado Islâmico, ele não é só um território. O Estado Islâmico, ele é uma ideia. Isso é mais importante, é uma ideologia. Então, hoje, o Estado Islâmico, ele continua existindo, principalmente por conta das atuações dos chamados lobos solitários. Isso aqui que é um lobo solitário. Vou imaginar, exemplo, tá? Juro que não, que eu sou um cara que compactuo muito com os ideais do Estado Islâmico. Os caras são da hora, tal, beleza, perfeito. Só que eu não tenho como ir para lá, para a Síria, para o Iraque, etc. O que eu faço? Eu pratico um atentado aqui no Brasil e falo que é em nome do Estado Islâmico. Eu sou um lobo solitário, um cara que age sozinho, o cara que não tem ligação direta com o Estado Islâmico, mas que, como curte os ideais, faz um atentado em nome do grupo. Até hoje, os lobos solitários atuam demais, tá? Então, assim, o Estado Islâmico não tem mais um território para chamar de deles, mas o Estado Islâmico continua agindo a partir dos lobos solitários. Tá bom? O grande objetivo deles também é a fundação de um Estado fundamentalista. Um Estado baseado no que eles chamam de califado. Califado, tá? Saindo, galera, do Oriente Médio, a gente vai para a Europa, onde tem dois grupos que vocês têm que conhecer. Menos importantes, tá? Menos importantes. Mas só por desencargo de consciência. O ETA e o IRA. O ETA, ele atua na Espanha. A Espanha, existem vários movimentos separatistas. Duas regiões são as principais. País Basco e Catalunha, tá? A Catalunha, galera, de uma maneira um pouco mais democrática, digamos, tá bom? A Catalunha, inclusive, já fez plebiscitos. O último foi há 2 anos atrás, em que a população votou sim, quero sair da Espanha, não quero pertencer à Espanha. A Espanha não reconheceu o plebiscito como oficial e ainda prendeu os líderes, tá? E o País Basco, que é uma coisa um pouco mais de luta armada mesmo. O ETA, ele praticava atentados contra o poder central espanhol, contra o governo da Espanha, para conseguir a sua independência. Então, atua no País Basco, ETA, e pede a independência frente à Espanha. Senhor, por que você falou atuava? Porque a Espanha... Senhor Tomador, por que a Espanha não dá logo a independência para a Catalunha e para o País Basco? De verdade, a Espanha já está uma draga, galera, economicamente falando. Estagnação econômica, desemprego, altos gastos sociais e tal. As regiões mais ricas da Espanha é a região da Catalunha e do País Basco. Se eles derem independência para essas áreas, ferrou economicamente, tá? Então, eles não dão independência justamente porque são regiões muito importantes. Mas o ETA, desde os anos 2000, não pratica novos atentados, porque o governo espanhol cada vez mais vem dando autonomia para essas regiões, vem dando liberdade para essas regiões. Autonomia não política, não independência, mas assim, de criar suas próprias leis, de ter suas próprias regras, porque sabe que dando um pouco mais de autonomia vai amenizar um pouco os conflitos, tá? Vai reduzir um pouco os conflitos que existem ali na região. Beleza? O IRA, que é o Irish Revolutionary Army, ó, bem inglês, tá? Ou seja, o exército, galera, revolucionário da Irlanda, que vai atuar no Ulster, que é o nome oficial, Irlanda do Norte, tá? Lembrando que a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, hein? Faz parte do Reino Unido, beleza? Qual que é a ideia desse IRA? Esse IRA,
é um grupo, galera, que é católico. Viu? Vocês acham que não tem terrorista católico, é só terrorista muçulmano? Aí, ó. O IRA é um grupo terrorista católico, que eles querem a formação de uma única Irlanda. Eles querem que a Irlanda do Norte se separe do Reino Unido e faça um único país com a Irlanda. Volte a ser um único país, tá? Atua na Irlanda do Norte, tem como ideal a união das Irlandas. Professor, isso aqui é importante? Sim, também por quê? Porque nós estamos tendo o Brexit acontecendo. A gente não pode esquecer, galera, que a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, então vai sair também da União Europeia, só que a Irlanda do Norte votou majoritariamente pelo não Brexit. Então, como o Brexit está acontecendo e a Irlanda do Norte não queria sair do bloco, mas como o país de Gales e Inglaterra votaram majoritariamente pelo sim, pode ser que esses movimentos de independência, de união das Irlandas, volte a ficar mais forte. Tudo bem? As Farc, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, que atuam, se são colombianos, né? Na Colômbia, e elas têm, galera, como principal objetivo um socialismo na Colômbia. Coloquei para vocês um socialismo entre aspas, porque assim, eles vão surgir as Farc durante a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria. E eles vão surgir como um grupo que quer instalar o socialismo no país. Eles começaram a ser perseguidos pelo governo colombiano e fugiram para as florestas colombianas, para a região da Amazônia. Lá, eles encontraram os cartéis de droga. A Colômbia hoje é um país dividido. Tem 3 grupos que comandam. As Farc, o governo boliviano e os cartéis de droga. Tá? É realmente assim, tipo, aonde as Farc atuam, o governo não mete o dedo. Aonde os cartéis de droga atuam, o governo não mete o dedo. É que nem se fosse, tipo, as favelas brasileiras. Nas favelas brasileiras, quem manda é o governo brasileiro? Jamais, galera. Quem manda nas favelas são ali os traficantes, milicianos, né? Enfim, os líderes da região, daquele território que é autônomo frente ao governo central, tá? E as Farc começaram a perceber que era muito mais lucrativo você ganhar dinheiro fazendo sequestros, traficando drogas, do que lutando pelo socialismo, né? Meio demodê essa coisa assim, fora de moda lutar pelo socialismo, né? Enfim, tá? Então as Farc, elas deixaram de ser um grupo que lutava pela instalação do socialismo durante a Guerra Fria para ser um grupo que liderava sequestros, tráfico de drogas, etc. As Farc também, galera, tiveram em evidência, não esse ano, mas ano retrasado, por quê? Porque as Farc fizeram uma proposta para o governo colombiano. E, aliás, eu vou pedir até a opinião de vocês, quero saber a opinião de vocês sobre isso, tá? Porque eu não tenho opinião formada, juro. As Farc fizeram uma proposta para o governo colombiano. O governo colombiano, seguinte, ó. Eu, Farc, tô arrependida dos meus erros, hein? Sei que errei, matei muita gente, tráfico de drogas e tal. Mas vocês sabem que, na verdade, eu sou só um grupo que luta pelo socialismo. Só isso. Vamos fazer o seguinte, ó. Farc, aliás, governo colombiano. Eu, Farc, abro mão de todos os territórios que eu tenho e dou para vocês, governo colombiano. Desde que vocês deem anistia para eu, grupo, Farc. Professor, o que é anistia? Perdão. Então, basicamente, cara, vamos tentar fazer um exemplo como se fosse no Brasil, tá? PCC. Entre aspas aí, uma comparação. É como se o PCC falasse assim, o governo estadual de São Paulo, sei que errei, hein? Tenho culpa no cartório, sei disso. Mas estou a fim de me redimir. Eu abro mão de todos os meus territórios, desde que vocês, governo de São Paulo, garantam que nenhum líder e nenhum participante do PCC vai ser preso. Vamos fazer uma paz? Aí, foi isso que foi proposto. Vocês aceitariam isso? David, você aceitaria isso? O que você acha? Mas, tipo, eles iam continuar atuando, mesmo sem território, ou o quê? Não, tipo, eles prometiam ser um grupo da paz, David. E, aliás, já dando um spoiler, tá? As Farc, o governo colombiano fez esse acordo, e as Farc, inclusive, viraram um partido político que concorreu às prefeituras. É como se você votasse, tipo, votar no candidato do PCC aqui e tal. Complicado, né? Complicado. Só que, ao mesmo tempo, se não desse a paz, não ia ter os territórios de volta. Galera, de verdade,
O governo colombiano não sabia o que fazer. O governo colombiano foi lá e fez um plebiscito, uma consulta popular. Ô, população da Colômbia, vocês aceitam nós fazemos a paz com as Farc em troca do perdão para eles? Tá? Exatamente, né, Larissa? É verdade. Tá? Vocês aceitam fazer esse acordo com eles? A população colombiana viu e tal. Não, não aceitamos. As Farc, por tudo que eles fizeram, todo o erro que eles cometeram, eles têm que ser punidos por isso. O governo colombiano viu o plebiscito. Deixa eu ver aqui. Sério, Larissa? E o cara, tipo, é conhecido assim, que ele faz parte do PCC mesmo? Que beleza, né? Que beleza. Verdade, né, Glaucio? Rio das Pedras ali, ó, no Rio de Janeiro, verdade. O que vai acontecer, então? O governo colombiano vê o plebiscito, assim, a população votou que não quer perdão, né? Dane-se, vamos dar perdão, vai, melhor. Ou seja, ignorou o plebiscito que tinha feito, o não que a população deu, e fez um acordo, tá? As Farc participaram das últimas eleições para a prefeitura, não venceram em nenhum local, tá? Assim, a democracia, né, Larissa? Ou você concorda comigo ou você some. A democracia, ótimo, né? E aí, no final das contas, o ano passado, esse acordo foi desfeito. As Farc continuaram como um grupo terrorista. Professor, por quê? Porque um dos ex-líderes da Farc foi preso. A polícia alega que foi por coisas que ele fez depois do acordo que tinha sido feito. Tá? Não é que o cara vai ganhar uma anistia para sempre. Sei lá, tá, beleza, fiz uma anistia com as Farc, só que se o cara matar alguém, eu vou ser obrigado a prender ele. Tá? O governo colombiano alega que foi por um acordo, foi por uma coisa depois do acordo, só que as Farc cancelaram e voltaram a ser um grupo que atua como milícia mesmo, que atua como um grupo armado que controla territórios. Beleza? E por fim, que é a resposta, né, da questão, que é o Boko Haram. O Boko Haram, galera, a gente não pode esquecer que hoje a África, ela tem um avanço do islamismo. Se eu desenhar uma África aqui, ó, esquemática para vocês, galera, esquemática. Esquemática. O norte da África é muçulmano e cada vez mais a galera vem se expandindo em direção ao sul. Alguns países estão bem na área de fronteira, como, por exemplo, a Nigéria. A Nigéria está bem na fronteira entre o norte muçulmano e o sul cristão. O Boko Haram é um grupo que considera que o cristianismo é uma religião associada ao mundo ocidental, né? Não que tenha nascido no mundo ocidental, claro, mas é muito mais associado ao mundo ocidental, e que o cristianismo na Nigéria só traz ocidentalização do país. Então eles querem o quê? A implementação da Sharia, ou seja, das leis islâmicas. Um Estado fundamentalista, tá? Que a Nigéria inteira seja controlada por leis muçulmanas. Como que eles fazem isso? A partir de atentados. Por exemplo, o que ele está colocando ali, essa notícia, né, que é essa questão de 2015, tá? O Boko Haram ele sequestrou, galera, uma série de garotas em um colégio cristão, estuprou essas garotas, as que não morreram engravidaram e voltaram para suas vilas no sul da Nigéria grávidas, como se fosse uma mensagem do Boko Haram. Você está carregando um muçulmano no ventre. Se converta ao islamismo, porque se você continuar praticando sua religião, o cristianismo e tal, a gente vai matar vocês. Mais atentados vão surgir aí, tá? E como prova que elas tinham sido capturadas, eu comentei isso com vocês já, né? Eles pegaram, galera, todas as garotas que foram sequestradas e rasparam o bico do seio da garota com lixa até ficar em carne viva, para mostrar que elas já tinham sido usadas, entre aspas, pelo amor de Deus, tá? Pelo Boko Haram. Beleza? Para quê? Para impedir que o cristianismo seja praticado no país. Tá bom? Então, pessoal, essa aqui é a tabelinha dos principais grupos, tá? Acho importante vocês anotarem aí. Posso apagar a lousa? Pode falar, David. Professor, esses grupos do Oriente Médio, tipo, o Talibã, a Al-Qaeda, tipo, eles são o quê? Xiitas ou sunitas? Boa.
Desses aqui, David, o único que é xiita é esse aqui, ó. Xiita. De resto, tudo sunita. Sunita. Vou colocar só um S, tá? S e S. Todos são sunitas. Só o Hezbollah é xiita. Para você ver, né? A gente geralmente fala, nossa, os xiitas são mais radicais. Ó, dos grupos aí, só um é xiita. Ah, entendi. Então os sunitas são mais radicais. Também não tem nada a ver, né? Até porque tem muito mais sunita no mundo do que xiita. Beleza? Posso apagar, pessoal? Enquanto eu apago, tentem fazer aí, por favor, the question of number 9. Ó.
Beleza, Glaucio. Aliás, galera, desculpa atrapalhar vocês aí rapidão. Vocês viram que tá tendo uma grande exposição lá em Brasília, né? Que acho que a gente tem que organizar uma viagem para ir até Brasília. O Bolsonaro está expondo as roupas de posse dele, as roupas dele e da Michelle Bolsonaro. É uma exposição para todo mundo ver as roupas que ele utilizou na posse. Acho que é uma coisa imperdível, né? E ninguém vai querer perder, galera. Chegar lá e ver a roupa que ele usou para a posse de Brasília. Uma coisa assim que acho que a gente poderia sair da crise, inclusive, que a gente está atravessando, se ele chamasse turistas para vir ver isso, né? Imagina quanto que as pessoas não pagariam para ver o terno que o Bolsonaro utilizou na posse. Contei ironia, tá? Cara, vocês já fizeram já? Larissa, eu juro que eu não sei também, tá? Quem quer ver o terno que ele usou na posse da presa? Cara idiota, juro. Galera, vocês já terminaram já? Posso corrigir com vocês? Ó, a questão número 9, a questãozinha da FUVEST, fala ali. Na atualidade, o número de pessoas atingidas por desastres naturais no mundo vem aumentando. Em 2012... Verdade, né, Samuel? Imaginou se não foi lavado ainda? Tem isso. Vem aumentando. Em 2012 foram registrados 905 grandes eventos do tipo do planeta. Esses eventos podem ser de natureza geofísica, climática, meteorológica, hidrológica, entre outros. Beleza. No mapa estão indicadas áreas mais suscetíveis à ocorrência de alguns tipos de desastres naturais. A área assinalada no mapa e os fenômenos mais suscetíveis de nela ocorrer estão associados em 1. Terremoto e vulcanismo intenso. Galera, ele está colocando a região sudeste dos Estados Unidos. Vocês estão vendo ali, ó? Que é a região mais próxima da Flórida. Tem terremoto nos Estados Unidos? Sim, tem. É nessa região que ocorre? Não, galera. A região de contato de placas tectônicas que a gente tem nos Estados Unidos é na costa oeste americana, Califórnia, etc., né? Tanto que lá existe a falha de San Andreas, os grandes abalos sísmicos são na costa oeste, não na região da Flórida, aí como está destacado, tá? Então, essa 1, nada a ver. 2. Entrada de fortes ondas de frio provenientes do avanço de massas de ar ártica, provocando congelamento do lençol freático. Ele está colocando a Grécia. A Grécia, jamais, né? Não tem fortes massas de mar gelado causando congelamento do lençol freático, nada a ver, tá? Se ele colocasse mais próximo ali da Noruega, a gente até poderia tentar entender. Mas agora, na Grécia, sem chance. 3. Exatamente, né, Glaucio? Exatamente. Na 3. Longos períodos de estiagem, com incêndios florestais e tempestades elétricas, resultante da ocorrência de centros de alta pressão estacionários. Tá vendo? Ó, o vestibular faz isso porque ele gosta de ver vocês sofrerem. Professor, centro de alta pressão estacionário. Eu já não sei o que é. Eu vou chorar. Eu vou no banheiro. Calma, tá? A gente vai ver aqui, galera, o que é um centro de alta pressão e um centro de baixa pressão. Mas já adiantando para vocês, ó. Até poderia estar certo, porque um centro de alta pressão tende a formar climas mais secos mesmo, natural, tá? Mas no Japão, principalmente na costa leste japonesa, é muito atingido pelo clima de monções, que a gente já falou 350 milhões de vezes no curso, que principalmente no período de verão, é muito chuvoso, galera. Não tem longos períodos de estiagem no Japão, tá? Aliás, pelo contrário, tem às vezes períodos de muita chuva no Japão, o que até prejudica eles em determinado momento ali do ano, tá? Então a 3 não é legal. 4, formações de tufões. Vamos pular essa, tá? Porque essa é a certa. E 5, formação de tufões. Galera, tufão é um fenômeno típico da Ásia. A gente vai falar um pouco mais sobre ele, né? Mas tufão e furacão é exatamente o mesmo fenômeno. Mesma coisa. Só que o tufão é quando acontece na Ásia e a furacão é em outras partes do mundo, tá? Então, o 5 nunca poderia ser um tufão, porque está acontecendo na América. E mesmo assim, nessa região da América, para acontecer um tufão ou um furacão, não vou falar que é impossível, porque nada é impossível na geografia, né? na natureza. Mas, sei lá, 0,01% de chance de acontecer. Dificilmente vai acontecer um fenômeno desse tipo, sei lá, ele está colocando no litoral do Nordeste isso, né, galera? Não acontece, tá? Não acontece.
Beleza? Então, assim, galera, de alternativa é a alternativa D. Alguém ficou na dúvida das alternativas? Marcou outro e não sabe por quê? Não é? Pode falar, David. Professor, eu tive muita dificuldade de eliminar um porque eu não lembro muito bem as placas, sabe? Aí você poderia falar rapidinho das placas? Posso, claro. Ó, se a gente for ver, eu vou tentar fazer a América como um todo aqui, tá? Esquemático, hein, David? Tá pegando aqui ainda? Tá, né? Isso aqui ficou péssimo, David. Vou fazer mais esquemático ainda, tá? Pronto. Perfeito. Professor, o que é isso? É a América, tá? Ó, David. A gente tem uma placa que sustenta México, Estados Unidos e Canadá, que é a placa norte-americana. Nós temos uma placa que está em contrato com a placa norte-americana, que é a placa do Pacífico. Então, David, aqui que é os Estados Unidos, né? Onde que ele colocou o ponto 1 dele? Colocou tipo como se fosse aqui, ó. Aqui não é uma área de contato de placa tectônica. O contato de placa tectônica está aqui na costa oeste, que tem todos os movimentos sísmicos, geológicos, etc. Tá? Aqui na América Central, nós temos uma outra placa tectônica, que é a placa do Caribe. E aqui para baixo, na América do Sul, nós temos a placa sul-americana. A placa sul-americana, lembrando que ela não faz contato com a placa do Pacífico, tá? A placa sul-americana tem uma outra placa que faz contato com ela, que é a placa de Nazca. Placa de Nazca. Mas resumindo, David, para facilitar a sua vida, ó, na América, os relevos eles são muito parecidos. A costa oeste das Américas, seja América do Sul, América do Norte, América Central, é tudo dobramento moderno, é tudo zona de instabilidade, vulcanismo, abalo sísmico, essas coisas. A região central são regiões de planícies, planícies sedimentares. Então, a Amazônia é uma planície, o Pantanal é uma planície, o centro dos Estados Unidos é uma planície, o México aqui, ó, a Península de Yucatán, onde você tem Cancún, também é uma planície. E essa parte leste são dobramentos antigos, tipo Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, e por aí vai. Tá bom? Então, se ele coloca para mim, ó, na região de número 1, bem próximo da Flórida, ele está colocando numa área que está distante de placa tectônica, David. Que não pode ter esses abalos sísmicos. Quer dizer, não pode assim, exagero, né? Mas que dificilmente vai ter esses abalos sísmicos. Bom? Justo, valeu, professor. Obrigadão. Imagina. Pessoal, então vamos lá. Para a gente conseguir falar um pouquinho sobre esses movimentos meteorológicos, né? De tufão, ciclone, tornado, etc. Eu considero, Ricardo, e lembrando, galera, que dentro da geografia, acho que eu já falei para vocês, né? O meu campo de estudo preferido. Eu acabei, por coisas da vida, indo para geopolítica, atualidades, que eu gosto bastante também, claro. Mas sempre gostei muito mais de geografia física, tá? Quando... Professor, você é louco, eu sei, tá? Quando eu estava na faculdade e tal, só pegava matéria de geografia física, que eu achava muito mais louco, né? Eu achava muito mais da hora. Principalmente em climatologia, tá? E eu considero esse assunto, tanto para explicar quanto para entender, um dos mais difíceis que tem, tá? São muitos conceitos que misturam com física e tal. Então, eu vou tentar falar bem calmo. Muito possivelmente eu não vou conseguir terminar na aula de hoje, né? Porque a gente tem pouco tempo aí para terminar. Mas eu finalizo essa explicação na aula que vem, tá? Inclusive retomando alguns conceitos que a gente discutiu na aula de hoje.
Quando a gente fala, galera, de pressão atmosférica, que ele utilizou em dois enunciados ali, né? Isso, não, na verdade em três, né? Em três alternativas. Alta pressão, baixa pressão, etc. O que é isso, galera? Um centro de alta pressão, imagina que é um ar denso, é um ar concentrado. Eu até fiz o desenho aqui, ó. Eu sempre esqueço que eu não posso usar essa cor porque tá fazendo luz, né, na lousa, tá? Eu vou tentar fazer em branco aqui, tá? Então, ó. Quando a gente pega um centro de alta pressão, bem melhor, né? Um centro de alta pressão atmosférica, o que são essas bolinhas aqui? Imagine que cada bolinha dessa é uma molécula presente no ar. Argônio, nitrogênio, gás carbônico, etc, tá? Enfim, qualquer que seja a molécula. Então, o centro de alta pressão é um ar, galera, extremamente denso. É um ar muito denso. Geralmente, não é regra, mas geralmente esse ar denso, ele está associado a regiões mais frias. Geralmente. Então, imagina um centro de alta pressão, ar denso, concentrado. Um centro de baixa pressão é um ar mais dilatado. É um ar onde as moléculas elas estão mais espaçadas. É como se o ar frio. Não vai falar professor de física que eu falei isso, hein? O ar frio é um ar pesadão, desce. O ar de baixa pressão, a zona de baixa pressão, é um ar leve, sobe, tá? Beleza. Baixa pressão, regiões em geral mais quentes e com ar pouco denso. A natureza, ela sempre tende ao equilíbrio. Sempre. Então, imagina a seguinte situação. Essa região de baixa pressão é um ar que está pouco denso. É um ar que tende a ser preenchido pelas regiões que estão em volta. Galera, a tendência é sempre o equilíbrio. Se a gente tem uma concentração pequena de ar, o ar que está em volta aqui tende a preencher esse espaço vazio. Então, toda a zona de baixa pressão, esse ar mais dilatado, ele tende a ser uma zona de convergência de ventos. Os ventos convergem para essa região, preenchem esse espaço vazio, entre aspas. Tá? Zona de convergência de ventos. Já uma zona de alta pressão atmosférica é uma região em que o ar está muito denso. Então, agora é o contrário. Ele tende a se expandir. A zona de alta pressão atmosférica tende a ser uma zona de divergência de ventos. Tá? Beleza, professor, e daí? E daí que tem mais algumas coisinhas. Zona de baixa pressão. O ar é muito leve, não é? Opa. Ar leve. Sobe. Ar leve. Sobe. Zona de alta pressão é o ar muito denso, ar muito pesadão. Ar denso e pesado, desce. Ar denso e pesado, desce. Tende a ser uma região de subida de ventos. Tende a ser uma região de descida de ventos. Ok? Beleza. Quando eu falo para vocês que tem ar subindo, está subindo tudo que tem no ar. Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, água. Opa! Água, quando sobe, atinge camadas superiores da atmosfera, se transforma em nuvem e chove. Zonas de baixa pressão atmosférica tendem a ser, galera, regiões chuvosas. Regiões com muitas chuvas. Já centros de alta pressão atmosférica não forma nuvem, né? Não forma nuvens.
Consequentemente, tende a ser uma região mais secas. Por quê, galera? Como que se forma a nuvem? A umidade que está presente aqui próximo da gente tem que, por algum motivo, subir na atmosfera. Se é uma zona de baixa pressão atmosférica, há uma tendência de subida dessa umidade, essa umidade vai se transformar em nuvem, natural, região chuvosa. Já numa zona de alta pressão, o ar está sempre descendo. Se o ar está sempre descendo, não forma nuvens. Consequentemente, tende a ser uma região mais seca. Tudo bem? Só que a gente tem que somar mais alguns processos em relação a isso. Mais alguns processos. Existe a rotação terrestre. A rotação terrestre, ela vai causar um fenômeno que causa desvio na parcela dos ventos e das correntes marítimas, chamado de efeito Coriolis. Provavelmente vocês viram isso com o Júlio, tá? Ou Coriolis, ou Coriolis. Beleza? Quando eu falo que esse ar está descendo, ele sempre está descendo em sentido cíclico. Ar que está descendo em sentido cíclico, a gente pode chamar de um anticiclone. Esse ar que está subindo em sentido cíclico. Ar que está subindo em sentido cíclico, a gente pode chamar de ciclone. Então, presta atenção em mim, pelo amor de Deus. Ó. Anticiclone é sinônimo de zona de alta pressão. Ciclone é sinônimo de zona de baixa pressão. O vestibular, às vezes, ele pode querer complicar para vocês. A formação de uma zona ciclonal, estacionária, não sei o que. Galera, o que é isso? Zona ciclonal. Uma área de baixa pressão. Estacionária quer dizer que não está saindo dali. Está estacionado ali em cima. Tá? Então, uma zona de alta pressão estacionária. Ele pode até, para ser mais bonitinho, geoestacionária. Mesma coisa, tá? Tá paradona ali em cima. Tanto que, por exemplo, ó, vocês lembram quando teve a crise hídrica, 2012, 2013, aqui no Brasil, né, em São Paulo. Na verdade, 2013, 2014. O motivo dessa crise hídrica foi uma zona de alta pressão geoestacionária no período de verão. Olha como eu falando parece difícil. Isso aqui, o que é isso? Uma zona de alta pressão, um ar pesadão expandindo, bem em cima do sudeste. Por que ele se formou? Até hoje a gente não se sabe, tá? Mas fato é que tinha aquilo ali. E essa zona de alta pressão impede a chegada de ventos úmidos, porque só há uma divergência de ventos, e não há tendência de formação de nuvens. Tempo seco, tá? Ciclone chuvoso, anticiclone seco. Tá? Para eu ir embora feliz, galera. Para eu ir embora feliz. Quando a gente vê numa imagem de satélite, tufão, furacão, tornado, a gente está vendo por imagem de satélite. A gente está vendo zonas de baixa pressão ou zonas de alta pressão atmosférica. E aí? Baixa. Perfeito, David. Professor, você não precisa nem perguntar assim, é baixa, galera, certeza. Sabe por quê? Quando a gente vê um fenômeno numa imagem de satélite, quer dizer que a gente está vendo o fenômeno. O que a gente vê não é vento, porque vento é invisível. Você não consegue ver o vento acontecendo. O que a gente está vendo são as nuvens que ficam no formato dos ventos. Aí daquele sentido rotacional, tal, né? Opa! Então o que a gente está vendo é nuvem. Existe nuvem em centro de alta pressão? Não. Então fenômenos como anticiclone, eles são invisíveis aos nossos olhos. Se a gente está vendo um furacão, se a gente está vendo um tornado, se a gente está vendo um tufão, etc., é ciclone. É zona de baixa pressão, tá? É que tem algumas diferenças entre ciclone, furacão, tornado e tufão.
mas eu deixo para falar para vocês na próxima aula, tá? Que daí eu vou revisar alguns desses conceitos, porque é super importante, e vou colocar para vocês onde que acontece ciclone, onde que acontece... Na verdade, David, vendaval é um termo meio coloquial, assim, entendeu? Tipo, o vendaval é um vento forte. Então, é quando você tem uma zona de alta pressão do lado de uma zona de baixa pressão. E aí, quanto maior for o gradiente de pressão, quanto maior for a diferença de pressão atmosférica, mais intenso vai ser o vento. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, ó, a gente termina... Na verdade, a questão já terminou, né? Mas eu termino de falar para vocês na próxima aula sobre esses fenômenos atmosféricos. E é isso aí. Boa semana para vocês, galera. Bons estudos. Beijos, abraços e tchau. Até mais, gente. Fala aí, Tchau, Letícia. professor. Fala, David. Até mais. Dá só um espacinho só para tirar um print, por favor. Ah, sim, sim. Obrigada. Imagina. Tchau, tchau, gente. Até Tchau, mais. professor. Boa semana. Fala, David. Tchau, Letícia.